Olá, professor. Eu me chamo Emily Camila. Olá, professor. Eu me chamo João Victor. E a gente escolheu o tema GNSS, os 11 métodos de posicionamento. Agora eu vou falar aqui. O que é o GNSS? Ele é um sistema global, né? Que é Global Navigation Satellite System. E ele reúne todos esses sistemas aqui. GPS, que ele é dos Estados Unidos. GLONASS, que é da Rússia. Galileu, que é da Europa. E o Beidou, que é da China. Dentro dele é classificado dois grupos, né? Classificação geral, o posicionamento absoluto e o posicionamento relativo. O posicionamento absoluto ele tem como vantagem a simplicidade e rapidez, né? Ele é usado somente em um receptor do sistema. Já o posicionamento relativo, ele utiliza base rover, que é o L1, o L2, é o mais utilizado na agricultura, na topografia, né, de precisão. E ele exige infraestrutura e também o rede RTK ou NT. Aqui temos também os tipos de receptores de navegação, que ele pega de 3 a 10 metros. Topográficos L1, que são uma infraestrutura, que é o L1, né, no caso. Geodésico, que é o mais utilizado, que é o L1 e o L2, que reúne base mais o rover. Temos também aqui o estático, que tem maior precisão. Tempo de ocupação é longo, ou seja, ele precisa ficar lá parado, leva um tempo para poder fazer o cálculo, né, como se uma sugestão. E também marcos e apoio geodésico. Já o estático rápido, ele é usado em pouco tempo, né, ocupações curtas, de 5 a 15 minutos, bom para perímetros, usando perímetros, e é uma alternativa também quando o RTK não funcionar. Ele é usado para levantamentos rurais, urbanos, etc. Aí aqui também a gente tem um, né, dos 11 metros, que é outro, né, semi-cinemático. Ele tem base fixa mais o rover, isso pode ser usado assim, base fixa e rover. Tem coleta rápida com pequenas paradas também. E ele requer manter a inicialização, tem que esperar aquele tempo. Aí, o RTK, ele tem correções em tempo real, precisão centimétrica, e ele é ideal. Volta. E como eu disse, ele é ideal para obras e lotes também. E ele precisa ele é o que? É Base rover. Isso, base rover. Bom, professor, vou dar continuidade aqui na fala da Emily a respeito dos 11 métodos de posicionamento. A gente também tem o cinemático, que ele é um tipo de coleta feita em movimento. Ele é usado muito em mapeamentos e ele tem uma precisão intermediária, por exemplo, comparada ao RTK, que é muito mais preciso que ele. A gente tem o N-Trip também, que é uma assimilação ao RTK, né, o RTK em rede. Ele tem uma correção via internet, diferentemente do RTK, que necessita da base, né, que tem todos os da questão da correção. Ela é feita via internet, como eu falei, e ele não precisa de uma base própria, como eu falei, ele só é como se fosse só o rover só. E as correções, em vez de ser a base, né, usa um satélite para que corrige via internet. E ele tem uma alta precisão, como também o RTK tem, né? E ele é muito produtivo também. A gente também tem o DGPS, que ele tem uma precisão de 1 a 5 metros. Ele tem uma correção diferencial, que é as estações, né, referenciais e tudo mais. E ele é muito utilizado na agricultura e na navegação. A gente também tem o PPP, que ele não necessita de uma base local, né? E tem alta precisão também. E ele tem uma convergência lenta de 20 a 40 minutos, ou seja, quando você liga o aparelho ali, até que ele rastreia,
é de 20 a 40 minutos. E ele tem, por ele ter esse tempo, ele tem uma precisão alta. A gente também tem a cinemática contínua, que é um rastreamento contínuo, né? Ele é usado em veículos, drones e etc. E ele tem uma precisão métrica e decimétrica. A gente também tem o PPP-RTK, que ele é o PPP, né? Mas o PPV, que eu acabei de falar, mas as correções regionais. Ele tem uma convergência mais rápida e a precisão dele é centimétrica e ele é ideal em áreas remotas. A gente também tem as múltiplas constelações, que é o uso combinado, né, do GPS, como a Amy falou, o GPS, que é dos Estados Unidos, o GLONASS, o Galileu e o Beidou. Ele tem uma melhor disponibilidade e também tem uma ótima precisão. Bom, mas qual você deve usar em qual ocasião? Quando a pessoa procura, né, fazer esses levantamentos, ela tem que fazer a comparação, qual aparelho sai mais viável, qual é o mais rápido, qual é o mais lento e tudo mais. Então tem essa comparação, né? A gente colocou aqui que ele precisa de observar o que? A precisão do aparelho, a velocidade, o custo e a aplicação. Qual área que vai aplicar? É na agricultura? Geralmente na agricultura, por exemplo, para a área de topografia, o RTK, né? Como o senhor também demonstrou em aula, mostrou o aparelho e tudo mais. É muito utilizado para fazer georreferenciamento e outros levantamentos também, como loteamento e etc. Então, quando a pessoa for querer usar essas coisas, esses tipos de aparelho, esses posicionamentos, na verdade, para poder fazer algum tipo de levantamento, ela tem que observar o quê? Precisão, velocidade, custo e aplicação, como eu falei. A gente também deixou aqui quando usar cada método. Por exemplo, obras RTK, que eu falei também que é muito usado em obras, mas também muito utilizado na topografia. A gente tem um apoio geodésico, que é o estático, né? Sinal de edifício, estático rápido. Rotas, cinemático contínuo. E sem infraestrutura, o PPV, que é muito bom para essa área. Só um minuto. O celular aqui. E a conclusão, e a gente chegou à conclusão que qual o método ideal? O método ideal, ele depende da precisão. Por exemplo, o RTK, ele tem um melhor custo e benefício também. O estático, máxima precisão, né? E o PPP é uma autonomia sem base. Então, o melhor método a ser usado é aquele que você observa em qual área que você quer fazer o levantamento, né? Igual eu falei na tabela anterior, aqui, que a pessoa tem que comparar a precisão, né, velocidade, o custo e a aplicação. Então, esses 11 métodos de posicionamento, então são usados para diferentes áreas. Não só o ETK, que é o mais que a gente mais conhece, né? Mas geralmente ele é usado em todas as áreas. Mas ele é muito utilizado na topografia e etc. Mas a gente tem alguns também tipos de aparelho, alguns tipos de posicionamentos, que se sai melhor, por exemplo, em construção civil, em loteamentos do INCRA e tudo mais. Então, o nosso trabalho foi esse. Espero que tenha entendido um pouco sobre os 11 métodos de posicionamento. A gente conseguiu compreender também o que se trata, né, o assunto em estudo. E gratidão. E é isso, professor. Esse foi o nosso trabalho. Tchau, tchau.